Você já sentiu que Deus permite que certas dores entrem na sua vida, não para te destruir, mas para te ensinar algo que só pode ser aprendido no vale? Respire fundo agora, porque o que você vai ouvir neste momento pode mudar completamente a forma como você enxerga suas lutas. Existe um propósito escondido na sua aflição. Um propósito que só será revelado quando você parar de fugir da dor e começar a perguntar: Senhor, o que tu queres me ensinar através disso? Se o seu coração chegou aqui, cansado, ferido, questionando por que as coisas têm sido tão difíceis, essa mensagem foi enviada diretamente para você. Daqui a pouco vamos fazer uma oração muito poderosa, mas antes, você precisa entender algo sobre a bondade de Deus que vai transformar sua perspectiva para sempre. Fique comigo até o final, porque o que Deus quer falar com você hoje pode ser exatamente o que sua alma estava esperando ouvir. Antes de orarmos juntos, eu preciso que você escute algo com o coração aberto. Existe um versículo no livro de Salmos que a maioria das pessoas lê rapidamente, mas que carrega uma verdade profunda, difícil e ao mesmo tempo libertadora. É o Salmo 119, versículos 66 a 76. E nele, o salmista faz uma declaração que pode parecer estranha à primeira vista. Ele diz assim: Antes de ser afligido, eu andava perdido, mas agora obedeço à tua palavra. Percebe? Ele não disse: Deus me livrou da aflição e por isso eu o amo. Não. Ele disse: Foi bom para mim ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus decretos. Isso é revolucionário, porque a maioria de nós ora pedindo que Deus remova a dor. E Ele pode fazer isso. Ele tem poder para isso. Mas às vezes, Ele permite que a dor permaneça por um tempo. Não porque Ele é cruel, mas porque Ele está operando algo em nós que só pode ser forjado no fogo. Pense comigo agora. Quando você está confortável, quando tudo está indo bem, quando não há pressão, não há luta, é fácil esquecer de Deus, não é? É fácil confiar em si mesmo. É fácil seguir seus próprios caminhos. É fácil dizer: eu consigo sozinho. Mas quando a aflição chega, quando a doença bate à porta, quando o relacionamento desmorona, quando as finanças entram em colapso, quando a ansiedade aperta o peito, quando a solidão grita mais alto que qualquer voz, aí você cai de joelhos. Aí você abre a Bíblia de verdade. Aí você clama de um lugar profundo da alma. E é exatamente nesse lugar que Deus começa a ensinar você quem Ele realmente é. Não o Deus que você imaginou, não o Deus que você idealizou, mas o Deus que é fiel mesmo quando você não entende. O Deus que está presente mesmo quando você não sente. O Deus que está operando mesmo quando tudo parece silêncio. O salmista continua e diz algo ainda mais forte. A lei da tua boca é mais valiosa para mim do que milhares de peças de prata e ouro. Você consegue dizer isso hoje? Consegue dizer: Senhor, a tua palavra vale mais para mim do que qualquer conquista material? Se você ainda não consegue, não se condene. Porque essa é justamente a lição que Deus está tentando te ensinar através da sua aflição. Ele está te mostrando que nada, absolutamente nada neste mundo, pode substituir a presença dele. Nem o dinheiro, nem o reconhecimento, nem o relacionamento perfeito, nem a saúde plena. Tudo isso é bom, tudo isso é bênção, mas nada disso sustenta a alma como a palavra de Deus sustenta. E às vezes, Deus precisa permitir que as coisas que você achava que te sustentavam sejam removidas, para que você descubra que Ele sempre foi o único sustento verdadeiro. Sabe o que mais me impacta nesse salmo? A honestidade brutal do escritor. Ele não finge. Ele não mascara a dor. Ele não usa uma linguagem religiosa superficial. Ele simplesmente admite: eu estava perdido. Eu estava desviado. E foi a aflição que me trouxe de volta. Isso não significa que Deus causa o mal. Deus nunca é o autor do mal. Mas Ele, em sua soberania, pode permitir que certas coisas aconteçam, sabendo que do outro lado daquilo, você vai sair transformado. Hebreus 12, versículos 6 e 7,
nos ensina algo poderoso sobre isso. O Senhor disciplina aquele a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Isso significa que se Deus nunca permitisse que você passasse por dificuldades, se Ele nunca permitisse que você sentisse o peso das consequências, se Ele nunca permitisse que você experimentasse a fragilidade da vida, você cresceria imaturo na fé. Você seria como uma criança mimada que nunca aprendeu limites, e um dia, quando a tempestade realmente forte chegasse, você não teria raízes profundas o suficiente para resistir. Então Deus, como um pai amoroso, permite que você seja treinado. E esse treinamento dói. Mas o fruto dele é a santidade, é a maturidade, é a profundidade, é a fé inabalável. Paulo, o apóstolo, entendeu isso de uma forma linda. Em 2 Coríntios 12:10 ele escreveu: Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Ele não estava celebrando a dor pela dor. Ele estava celebrando o que a dor revelou, a força de Cristo operando através da fraqueza dele. Quando Paulo não tinha mais forças próprias, ele descobriu que a graça de Deus era suficiente. Quando ele não tinha mais sabedoria própria, ele descobriu que Deus o guiava. Quando ele não tinha mais controle, ele descobriu que Deus estava no controle o tempo todo. E talvez seja isso que você está aprendendo agora. Talvez a sua aflição esteja te ensinando que você nunca esteve no controle e que tudo bem não estar. Porque aquele que está no controle é bom, e o que ele faz é bom, mesmo quando você não entende, mesmo quando dói, mesmo quando parece injusto. Romanos 8:28 promete: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas, não apenas as coisas boas, todas, as lágrimas, as perdas, as decepções, as traições, as doenças, os atrasos, as perguntas sem resposta. Deus está tecendo tudo isso em um propósito maior que você ainda não consegue ver por completo. Mas um dia, você vai olhar para trás e vai dizer como o salmista: Foi bom para mim ter sido afligido, porque foi lá que eu conheci Deus de verdade. Então, se você está passando por uma estação difícil agora, se o peso está grande, se as perguntas estão sem resposta, se a dor está latejando, eu quero que você declare algo pela fé, mesmo sem entender tudo. Senhor, eu não compreendo tudo o que está acontecendo, mas eu sei que Tu és bom, e o que Tu fazes é bom. Ensina-me através desta dor. Não permitas que este sofrimento seja em vão. Usa-o para me aproximar mais de Ti. Daqui a pouco vamos orar juntos, e você vai sentir a presença de Deus de uma forma profunda. Mas antes, tem mais algo que você precisa ouvir, porque o propósito da aflição não é apenas te ensinar, é te refinar. Continue comigo. Existe uma imagem muito poderosa na Bíblia sobre o processo de refinamento do ouro. O ourives coloca o metal bruto no fogo, e ali, sob o calor intenso, as impurezas começam a subir à superfície. O ourives não deixa o ouro no fogo para destruí-lo. Ele o deixa lá apenas o tempo necessário, até que consiga ver seu próprio reflexo no metal purificado. Você entende o que isso significa? Deus permite que você passe pelo fogo, não para te queimar, mas para remover tudo o que não é essencial. Tudo o que é impureza, tudo o que é orgulho, tudo o que é autossuficiência, tudo o que está impedindo que a imagem de Cristo seja vista em você. E Ele observa. Ele não te abandona no fogo. Ele está ali, como o ourives, controlando a temperatura, controlando o tempo, controlando cada detalhe do processo. E Ele só te tira de lá quando consegue ver o reflexo dele em você. 1 Pedro 1, versículos 6 e 7, diz exatamente isso. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, tenham sido entristecidos por todo tipo de provação. Isso acontece para que a fé que vocês têm
muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. Seja comprovada como genuína e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Suas provações estão refinando sua fé. Elas estão preparando um testemunho que vai glorificar a Jesus. Um dia você vai olhar para trás e vai dizer: foi bom ter passado por aquilo, porque foi lá que eu aprendi a depender de Deus. Foi lá que minha fé deixou de ser teoria e se tornou experiência. Foi lá que eu vi milagres que nunca teria visto se tudo estivesse fácil. Mas eu sei que no meio da dor, é difícil enxergar isso. No meio da luta, é difícil acreditar que existe um propósito. No meio da escuridão, é difícil confiar que o sol vai nascer de novo. Por isso eu quero te convidar a fazer algo agora. Feche os olhos por um instante se você puder. E imagina comigo. Imagina que você está caminhando por um vale escuro. As montanhas de cada lado são altas. A luz mal consegue penetrar. Você está cansado. Seus pés doem. Você já pensou em desistir várias vezes. Mas então, você ouve uma voz. Suave, firme, amorosa. Eu estou com você. Você olha ao redor, mas não vê ninguém. Eu nunca te deixei. Eu nunca te abandonei. Cada passo que você deu neste vale, eu dei ao seu lado. E de repente você percebe. Você não está sozinho. Você nunca esteve. A presença de Deus estava ali o tempo todo. Você só não conseguia sentir porque estava focado demais na escuridão. Mas agora, você sente. Agora, você sabe. Ele está aqui. Ele sempre esteve. E ele vai continuar. Abre os olhos devagar e recebe essa verdade no seu coração agora. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. Deuteronômio 31:6 declara: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Ele nunca os deixará, nunca os abandonará. Lê de novo. Ele nunca os deixará, nunca os abandonará. Não importa o que você está enfrentando agora. Não importa quantas vezes você falhou. Não importa quantas vezes você duvidou. Ele não te abandonou. E tem mais. Isaías 41:10 diz: não tema, porque eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha destra fiel. Você percebe a profundidade dessa promessa? Deus não apenas diz: eu estou com você. Ele diz: eu vou te fortalecer. Eu vou te ajudar. Eu vou te segurar. É uma promessa no futuro. É uma garantia de ação contínua. Não é só um consolo emocional. É uma intervenção divina. Deus está dizendo: eu não vou apenas estar ao seu lado assistindo você sofrer. Eu vou agir. Eu vou intervir. Eu vou te levantar. E se você está se perguntando: mas por que então a dor ainda está aqui? A resposta pode ser dura, mas é real. Porque ainda há algo que Deus quer fazer em você através dessa dor. Ainda há uma camada de orgulho que precisa ser quebrada. Ainda há uma área de controle que você precisa entregar. Ainda há uma lição de dependência que você precisa aprender. E quando você finalmente soltar, quando você finalmente entregar, quando você finalmente disser: Senhor, eu não aguento mais tentar controlar, toma tu o controle. Aí, a transformação acontece. Não necessariamente a situação muda de imediato, mas você muda. Sua perspectiva muda, sua fé muda, sua paz muda. E você descobre que é possível ter paz no meio da tempestade. É possível ter alegria no meio da provação. É possível ter esperança no meio da escuridão, porque sua esperança não está mais baseada nas circunstâncias. Ela está fundamentada em quem Deus é. O salmista termina aquele trecho do Salmo 119 dizendo: Suas mãos me fizeram e me formaram. Dê-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Ele reconhece algo vital. O mesmo Deus que o criou ainda está o moldando. Ele não terminou a obra.
Você não é um produto acabado. Você é uma obra em andamento. E o artista não vai largar sua obra no meio do caminho. Filipenses 1:6 confirma: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então respira fundo agora e declara pela fé: Deus não desistiu de mim, e eu não vou desistir dele. Eu sei que você está cansado. Eu sei que a luta tem sido longa. Eu sei que as lágrimas têm sido muitas. Mas eu também sei de algo mais forte que tudo isso. Deus está com você. E se Deus está com você, quem poderá estar contra você? Romanos 8:31. Não é apenas um versículo bonito para quadro de parede. É uma declaração de guerra espiritual. É uma verdade que destrói todo medo, toda insegurança, toda dúvida. Se Deus é por nós, literalmente, não há nada que possa nos derrotar. As circunstâncias podem gritar. O inimigo pode rugir. As pessoas podem te abandonar. Mas Deus permanece, inabalável, fiel, presente, agindo. E agora, chegou o momento de orarmos juntos. E eu quero que você ore comigo de coração aberto. Não importa onde você está. Não importa o que você sente. Eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. E vamos levar tudo isso diante do trono de Deus. Coloca a mão no coração agora. Sente as batidas. Cada batida é um lembrete de que você está vivo, de que Deus ainda tem planos para você, de que a sua história não terminou. Então vamos orar. E eu quero que você repita comigo, em voz alta ou no seu coração, com toda a fé que você conseguir reunir. Porque Deus não está olhando para a intensidade da sua voz. Ele está olhando para a sinceridade do seu coração. Então vamos lá. Senhor Jesus Cristo, Tu vês tudo o que eu estou passando. Tu vês as batalhas que eu não consigo explicar para ninguém. Tu vês as perguntas que eu carrego no peito. Tu vês as lágrimas que eu já derramei sozinho. E eu venho diante de Ti agora, exatamente como eu estou. Sem máscaras, sem fingimentos, sem religiosidade vazia. Eu venho com meu coração cansado, com minha alma ferida, com minha fé tremendo. E eu te peço, fortalece-me, Senhor, porque há momentos em que eu me sinto pressionado por todos os lados. Eu me sinto cercado, sufocado, sem saída. Mas eu agradeço, Senhor, porque a Tua palavra diz em 2 Coríntios 4:8 e 9. Somos pressionados de todos os lados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Eu agarro essa promessa para a minha vida hoje, Senhor. Eu posso estar confuso, mas eu não vou me entregar ao desespero. Eu posso estar enfrentando oposição, mas eu sei que Tu nunca me abandonaste. Eu posso ter caído, mas pela Tua graça eu não serei destruído, porque a minha história está nas Tuas mãos, Senhor. Não nas mãos das minhas circunstâncias, não nas mãos das pessoas, não nas mãos do inimigo, nas Tuas mãos. E as Tuas mãos são firmes, são fiéis, são poderosas. Senhor, a Tua palavra em Filipenses 4:6 e 7 me ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então eu venho agora e coloco diante de Ti tudo o que está me perturbando, toda preocupação, todo medo, todo pensamento inquieto, toda ansiedade que tem roubado meu sono. Eu escolho apresentar meus pedidos a Ti, em vez de ficar remoendo sozinho. E eu peço, Senhor, que a Tua paz, aquela paz que vai além da minha compreensão, guarde o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Eu confesso, Senhor, que sozinho eu sou fraco, mas contigo eu sou forte. Eu escolho acreditar que com Tu ao meu lado não há nada que eu precise temer. A Tua palavra declara em Romanos 8:31: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu recebo essa verdade hoje, Senhor. Tu és por mim. Tu és a minha rocha. Tu és o meu escudo.
Tu és a minha força. Tu és a minha esperança. Tu és o meu Salvador. E eu olho para ti em busca de consolo. Quando eu não sei o que fazer, eu ergo os meus olhos a ti. Eu coloco a minha fé não na minha própria capacidade, não na minha própria sabedoria, mas no teu poder e na tua bondade. Eu creio, Senhor, que tu vais me conduzir através de cada circunstância difícil. Eu confio que tu já estás operando, mesmo nas situações que ainda parecem pesadas e sem solução. Ensina-me, Senhor, a enxergar os meus desafios através dos olhos da fé. Se for da tua vontade usar essas provações para moldar o meu caráter e aprofundar a minha confiança em ti, então eu digo: que a tua vontade seja feita. Ajuda-me a permanecer firme, lembrando que tu nunca me deixarás, que tu nunca me abandonarás. Ajuda-me a focar mais em quem tu és, do que nos problemas que eu enfrento. Que os meus olhos estejam fixos no teu poder, no teu amor, na tua palavra, e não na oposição, não na pressão, não no medo. Espírito Santo, guia-me a ler, meditar e obedecer a palavra de Deus. Que a tua palavra penetre fundo no meu coração. A tua palavra me diz para não ficar ansioso por coisa alguma. A tua palavra me diz que tu fazes todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que te amam e que são chamados segundo o teu propósito. Ajuda-me a me apegar a essas verdades quando os meus sentimentos estiverem instáveis. Eu peço que tu te movas na minha vida, Senhor Jesus. Ensina-me a andar pela fé e não pelo que eu vejo. Ensina-me a orar com fervor e constância, mesmo quando eu não vejo mudanças imediatas. Eu escolho ter fé em ti, Senhor. E eu me apoio no que tu declaraste em Deuteronômio 31:6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados, porque é o Senhor, o seu Deus, quem vai com vocês. Ele nunca os deixará, nunca os abandonará. Que esse versículo viva dentro do meu coração. Quando o medo tentar subir, lembra-me de que tu vais comigo. Quando eu me sentir sozinho, lembra-me de que tu não me deixaste. Eu também me agarro à tua promessa em Isaías 41:10. Não tema, porque eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha destra fiel. Senhor, eu recebo isso pessoalmente hoje. Tu estás comigo. Tu és o meu Deus. Tu vais me fortalecer e me ajudar. Tu vais me segurar quando eu sentir que estou caindo. O meu coração se alegra por causa de ti, Senhor Jesus. Eu me alegro porque tenho a ti como meu Salvador. Tu reinas sobre a minha situação. Tu reinas sobre o meu futuro. Tu reinas sobre cada batalha que eu enfrento. Eu bendigo o teu santo nome, Rei Jesus. Obrigado por ouvir essa oração. Em teu nome poderoso e precioso eu oro. Amém. Respira fundo agora. Sente a paz que vem de ter entregado tudo nas mãos de Deus. Se essa oração tocou o seu coração, se você sentiu a presença de Deus aqui, eu quero te pedir algo. Escreve nos comentários: eu confio em Deus e entrego minha noite nas mãos dele. Vamos formar uma corrente de fé que cresce a cada oração. E quando você escrever isso, não é só um comentário. É uma declaração espiritual. É um ato de fé. É um pacto entre você e Deus. E eu quero orar por cada pessoa que deixar essa declaração. Porque quando um filho de Deus declara a sua fé, o céu se move. Agora, se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever agora, porque toda noite eu trago uma nova mensagem de fé, esperança e fortalecimento espiritual. E deixa o like ativado também, porque quando você faz isso, você está dizendo ao YouTube: esse conteúdo é importante. Leva ele para mais pessoas que precisam ouvir. E antes de você ir, eu quero te convidar para algo muito especial. Clica no vídeo que está aparecendo aí na tela agora, porque nele eu vou aprofundar ainda mais essa mensagem sobre como Deus transforma a dor em propósito. É um conteúdo que vai trazer ainda mais clareza e paz para o seu coração. Então clica ali. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você sempre. Até a próxima oração. Boa noite e que Deus te abençoe profundamente.